Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Tairine e esse é o Falando sobre Previdência. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o auxílio reclusão. Então, se você quiser saber tudo sobre esse benefício previdenciário, fica aí. Antes de começar o vídeo, eu já vou pedir para você deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal. Aqui do lado tá aparecendo as minhas redes sociais, onde eu posto vários conteúdos sobre direito previdenciário. Então, se você quiser acompanhar meu trabalho, eu também vou deixar na descrição do vídeo para você só clicar e poder me seguir lá. O auxílio reclusão, ele é um benefício previdenciário concedido aos dependentes do segurado de baixa renda que foi preso. Só que para isso vai ser necessário preencher 6 requisitos. O primeiro deles é ser dependente desse segurado recluso, ou seja, o segurado recluso ele precisa ter dependentes econômicos. O segundo requisito é comprovar que o segurado está recolhido em regime fechado. Antes do dia 17 de junho de 2019, era concedido também para os dependentes do segurado recluso em regime semiaberto. Então, você tem que se atentar à data. E é importante aqui dizer que a cada 3 meses você precisa comprovar que esse segurado permanece preso em regime fechado. O terceiro requisito é que o preso ele precisa ser de baixa renda. A renda bruta, então, ela tem que ser igual ou inferior a R$ 1.523,25. Isso em 2021. Esse valor é atualizado anualmente. E como saber se você se encaixa nesse requisito? Para as prisões até o dia 17 de junho de 2019, vai ser considerado o último salário do segurado recluso. Agora, para as prisões a partir do dia 18 de junho de 2019, vai ser feita uma média dos 12 últimos salários desse segurado recluso. O quarto requisito é que o segurado recluso ele precisava ter 24 contribuições mensais ao INSS antes de ser preso. É o que a gente chama de carência. Isso para as prisões a partir do dia 18 de junho de 2019. Antes dessa data, não era preciso ter um número mínimo de contribuições ao INSS. Quinto requisito é ter qualidade de segurado, ou seja, estar contribuindo para a Previdência ou, no mínimo, estar no período de graça, que é o período de manutenção da qualidade de segurado. O sexto e último requisito é que esse segurado ele não pode estar recebendo nenhuma remuneração ou benefício. Então, ele não pode estar recebendo remuneração da empresa, nem auxílio-doença, nem pensão por morte, nem salário maternidade, nem nada desses benefícios. E quem tem direito ao auxílio reclusão? Como eu disse no início do vídeo, são os dependentes do segurado recluso. O filho que nascer durante o período de prisão do pai, ele vai ter direito ao auxílio reclusão, só que a partir do seu nascimento. Para os casamentos ocorridos durante o período em que esse segurado estiver recluso, o cônjuge não terá direito ao auxílio reclusão. Mas afinal, quem são os dependentes desse segurado recluso? Bom, eles são divididos em 3 classes. A primeira classe é composta pelo cônjuge ou companheiro, o filho não emancipado menor de 21 anos ou filho de qualquer idade que seja inválido ou que possua alguma deficiência. A classe 2 é composta pelos pais e a classe 3 é composta pelo irmão não emancipado menor de 21 anos ou o irmão inválido com alguma deficiência de qualquer idade. E por que é relevante essa divisão em classes? Porque uma classe vai excluir a outra. Então, se eu tiver um dependente da classe 1, ela vai excluir da classe 2 e da classe 3. Então, da classe 2 e da classe 3 não terá direito ao auxílio reclusão. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? A Cláudia, ela é uma mãe solteira que mora com os pais e ela tem 2 filhos, um de 15 anos e um de 18 anos. Ela contribui para a Previdência, só que ela foi presa. E aí, quem vai ter direito ao auxílio reclusão dela? Vai ser os 2 filhos, que são menores de 21 anos e são da classe 1. Os pais dela não vão ter direito ao auxílio reclusão.
Só mais uma coisa aqui que é importante dizer é que a classe 1 ela tem independência econômica presumida, então ela não vai precisar comprovar que dependia economicamente desse segurado. Já a classe 2 e a classe 3, eles precisam comprovar que dependiam economicamente daquele segurado. E quando ocorrerá a cessação do auxílio-reclusão? O primeiro caso é a progressão de regime. O auxílio-reclusão ele somente será pago durante o período em que esse segurado ficar em regime fechado. Então, se houver a progressão de regime, ele for para o semiaberto ou aberto, os dependentes dele perderão o direito do auxílio-reclusão. O segundo caso de cessação é se o segurado ele fugir da prisão e não for recapturado. Durante esse período que eles vão tentar recapturar, o preso, o benefício ficará suspenso, o dependente não vai receber. E se ele não for recapturado, se cessará o auxílio-reclusão. O terceiro motivo de cessação do auxílio-reclusão é com a morte do segurado recluso ou com a morte do dependente que recebeu o auxílio-reclusão. Mais uma hipótese é quando o filho ou o irmão completar 21 anos de idade. Para o filho ou o irmão inválido ou deficiente, o auxílio-reclusão permanecerá durante toda a deficiência e toda a invalidez, lembrando que durante o período que esse segurado ficar recluso em regime fechado. Mais uma hipótese de cessação do auxílio-reclusão é se o dependente for condenado com trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, como autor, coautor ou participe de crime doloso ou tentativa de crime doloso contra o segurado recluso, exceto se o dependente for menor de 16 anos ou possuir alguma deficiência que o impeça de exprimir a sua vontade. Em relação ao cônjuge ou companheiro, a duração do auxílio-reclusão vai respeitar o mesmo prazo da pensão por morte. Então, ela será indeterminada se o cônjuge ou companheiro possuir alguma deficiência ou for inválido. Irá durar 4 meses se o segurado recluso tiver menos de 18 contribuições mensais, ou o casamento ou a união estável tiver menos de 2 anos. Agora, se o segurado tiver 18 contribuições ou mais, ou se o casamento ou a união estável tiver 2 anos ou mais, a duração do benefício do auxílio-reclusão irá depender da idade do cônjuge ou do companheiro. Então, seguindo a tabela que eu vou deixar aqui do lado, irá durar 3 anos o auxílio-reclusão se o cônjuge ou companheiro tiver menos de 22 anos, irá durar 6 anos se o cônjuge ou companheiro tiver entre 22 anos e 27 anos, irá durar 10 anos se ele tiver entre 28 anos e 30 anos, irá durar 15 anos se ele tiver entre 31 anos de idade e 41 anos de idade, irá durar 20 anos se ele tiver entre 42 anos e 44 anos, e se ele tiver 45 anos ou mais, irá durar durante todo o período de reclusão desse segurado, lembrando que em regime fechado. A regra que eu acabei de falar, ela somente é válida para as prisões a partir do dia 18 de junho de 2015. Se o segurado preso ele tinha sido obrigado por determinação judicial a pagar pensão alimentícia para o ex-cônjuge ou ex-companheiro, esse ex-cônjuge, esse ex-companheiro durante a prisão, ele terá direito ao auxílio-reclusão, só que somente pelo prazo determinado judicialmente. E qual o valor do auxílio-reclusão? Para as prisões ou requerimentos realizados antes do dia 13 de novembro de 2019, será 100% do valor que ele teria direito caso fosse aposentado por invalidez na data da prisão. Para as prisões ou requerimentos administrativos realizados a partir do dia 13 de novembro de 2019, o valor do auxílio-reclusão será um salário mínimo, que em 2021 é R$ 1.100. Atenção aqui, não será pago um salário mínimo para cada dependente do segurado recluso. Vai ser um salário mínimo dividido para todos os dependentes desse segurado recluso. Falando um pouquinho do auxílio-reclusão rural,
Os dependentes do segurado recluso que trabalhava no rural também têm direito ao auxílio reclusão. O pagamento desse benefício vai respeitar as mesmas condições do auxílio reclusão urbano e o valor sempre será de um salário mínimo, independente do dia que foi feito a prisão ou foi feito o requerimento administrativo. É possível receber o auxílio reclusão com outro benefício previdenciário? Sim, é possível, só que existem algumas exceções em que não é possível. Uma delas é receber o auxílio reclusão de um cônjuge ou companheiro e a pensão por morte de outro cônjuge ou outro companheiro. Não é possível. Também não é possível acumular um auxílio reclusão com outro auxílio reclusão quando ambos os presos forem casados ou companheiros. Também não é possível acumular o auxílio reclusão pago aos dependentes com auxílio doença, salário maternidade, pensão por morte, entre outros benefícios, salvo se esse benefício for do dependente. Se esse benefício, esse auxílio doença, essa aposentadoria for do dependente, aí sim ele poderá receber a sua aposentadoria com o auxílio reclusão desse preso aqui. Tentando explicar melhor essa última hipótese aqui, se você é aposentado por tempo de contribuição e o seu cônjuge foi preso, você poderá receber a sua aposentadoria e o auxílio reclusão desse segurado que for preso, no caso, o seu cônjuge. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês sobre o auxílio reclusão, mas se ficou alguma, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. Aqui tem vídeo novo toda terça-feira às 6 horas da tarde. Então até o próximo vídeo.